E então, como vocês estão? Vamos falar sobre as famílias hoje, né? Olha que tema interessante, né? A gente tem conversado tanto aqui pelo Instagram, falando sobre a pandemia, sobre o momento que as pessoas estão conseguindo se entender ou se desentender, se encontrar, se reencontrar, tudo isso. E hoje a gente vai falar sobre família. É bom, né? Saber que a gente vai falar sobre um tema tão importante, né? Oi, Rose, tudo bem? Oi, Pati, Edna, Adriana, tudo bom com vocês? Pessoal, o som tá bom aí pra vocês? Porque eu tô nessa dúvida aqui sempre, né? A gente não tem mais caído nas lives, tá dando tudo certo. A internet melhorou, mas eu preciso saber se o som tá ok. Boa noite, Adriana. Boa noite, Luzia. Tudo bem? Oi, Carol. Ótima noite pra você também. Pati, gente, foi a Pati que me mandou uma mensagem e eu descobri que tinha ido errado. Ao invés de quietinhas, estava quentinhas lá nos stories, tá? Quem viu mais cedo pegou essa gafe aí. Mas aí eu coloquei o bonequinho do Yoda pra explicar pra vocês que essas coisas acontecem. Então, olha só, horário das 21 horas, né? Estamos em horário nobre para todo o Brasil e o mundo, a pedidos de vocês, porque vocês que me pediram para mudar o horário, eu mudei, né? Aí já teve gente hoje falando, Leandra, vieram chorar as pitangas, sempre tem, né? A turma da perda, vieram lá nos meus stories, Leandra, eu precisava que fosse meio-dia. Leandra, e agora? Lá, a Paty falando que não achou que era um erro. Gente, aquilo foi muito engraçado. Vocês não imaginam como eu ri quando eu vi que o corretor do celular tinha mudado quietinhas para quentinhas. Imagina se eu ia perguntar se estavam quentinhas, olha que loucura. Todo mundo no cobertor, no calor, sei lá onde. Enfim, né? Essas coisas acontecem. E aí veio uma galera reclamar que a gente trocou o horário para 21 horas. Mas vocês das 21 horas ganharam de lavada. Foi mais de 90% pedindo para trocar o horário para as 21 horas. Não tinha nem como. Não tinha a menor possibilidade de eu manter meio-dia quando eu vi aquele resultado. A Dilma tá falando que ela tava na live do Evangelho. Melhor coisa que você fez na vida. Uma vez por semana, a gente no mínimo tem que fazer Evangelho no lar, tá? Não deixem de fazer. Não interessa o que aconteça aí. Tem um monte de gente que vai falar pra mim que tava lá, que eu falei com um monte de gente agora no direct, uma galera dizendo que ia assistir a live e depois vinha pra cá. Aconteça o que for, se você não puder fazer a live, né, o Evangelho no Lar ao vivo com o Jack, na terça-feira, às 20 horas, você faz em casa um outro dia, mas não deixe de fazer uma vez por semana, tá? Pega a sua leitura, seu copinho d'água, faz aí uma intercessão espiritual pela sua casa, pela sua família, que é tão importante. E por falar em família, vamos nós falando aqui em família, né? Vou digitar aqui, tá? A Vera também tava lá, olha lá. A Adélia tá dizendo que ela faz todo domingo. Perfeito, isso aí. Olha quanta gente que tá vindo de lá, que legal, né, gente? Muito bom, né? Olha, eu vou digitar aqui o tema para quem entrar depois não ficar perguntando pra gente o que a gente tá falando, tá? A gente vai falar hoje por que tantas famílias estão se dissolvendo agora com a pandemia, tá? E é verdade o que eu tô falando, vocês sabem disso. Enquanto algumas pessoas estão se encontrando, se reencontrando, né? 2020 para muita gente foi um ano muito difícil. E assim, difícil em relações familiares, difícil com o trabalho. Muita coisa aconteceu, né, gente? A gente não pode negar isso. Por isso que eu sempre gosto de trazer para vocês o que a Andrea falou que estava lá também, que foi lindo. Que bom, fico muito feliz, gente. Eu gosto de trazer para vocês o que a espiritualidade traz pra gente aqui na íntegra. Às vezes eu tenho que gravar algum vídeo e eu demoro até para gravar porque eu tenho que procurar lá nos meus cadernos, aqueles cadernos que eu falo para vocês. Não tem nenhum aqui agora. Que são os cadernos verdes e os cadernos azuis. Às vezes eu tenho que procurar lá em alguma reunião da espiritualidade antiga para eu lembrar exatamente o que eles falaram para eu reproduzir na íntegra. Por quê? Porque em 2015, mais ou menos, eles começaram a falar pra gente que o mundo ia entrar em uma fase onde muita coisa ia mudar, mas que nós iríamos perceber essas mudanças quando chegasse a hora. Que eles só iam nos preparar para o que ia acontecer, mas não podiam falar o que era. E nessa fase que eles começaram a dizer isso, né, que muita coisa ia acontecer, que o mundo ia mudar e tal, eles diziam que nem eles ainda sabiam exatamente o que ia acontecer. Repara que assim como a gente tem uma hierarquia aqui, né, na nossa vida terráquea, a espiritualidade também tem uma hierarquia que é muito respeitada por eles. E olha como as coisas são, né?
Eles diziam isso pra gente, que ia acontecer alguma coisa, que eles ainda não sabiam o que era. E mesmo quando eles soubessem, eles não sabiam se teriam autorização para dizer pra gente o que era. O tempo foi passando, 2015, 2016, a gente começou a pensar que era uma guerra. E aí eles diziam pra gente, vocês têm que ficar calmos, né? Nós não estamos falando que vai haver uma guerra, mas se houvesse uma guerra, vocês também teriam que se manter em oração, em equilíbrio. Então, tudo o que os espíritos mentores trazem pra gente é sempre buscando o quê? Que nós possamos entender a importância, olha isso, a importância da oração para você se manter em equilíbrio. Eles nunca falam pra gente que tem uma solução mágica, que a gente vai estalar um dedo, que eles vão fazer alguma coisa que vai abrir a nossa mente, que vai abrir os nossos caminhos, que tudo vai mudar. Eles não falam isso, né? Eles trabalham com muita seriedade, preparando a gente para um futuro que, independente de nós julgarmos ele como bom ou ruim, é um futuro onde tudo vai acontecer para o bem da humanidade. Quando eu falo para vocês assim, você não tem que se preocupar só com a sua vida agora, né? Eu acho lindo quando a pessoa fala assim, eu quero despertar para o meu autoconhecimento. Isso é fundamental, só que esse é só o primeiro passinho, sabe? É assim, você tá em uma caminhada, aí você vai subir o primeiro degrauzinho dessa escalada, vamos dizer assim, o primeiro degrauzinho é o autoconhecimento. Você não pode parar no autoconhecimento, você tem que ir adiante. Por quê? Porque o despertar espiritual é para você entender a sua conexão com o todo, com o universo, com o que está tudo integrado. E isso não se trava no seu autoconhecimento. Seu autoconhecimento é só o primeiro ponto. É aquela história, você tem que amar a Deus, amar ao próximo e amar a ti mesmo. Amar a ti mesmo está ali no nível do autoconhecimento, mas é uma parte, você tem que seguir adiante, entendeu? Então, o que eles trazem pra gente, quando eles conversam com a gente sobre esse desenvolvimento, sobre essa tomada de consciência da espiritualidade, o que eles dizem pra gente é o seguinte, quando você se conecta com você, quando você entende o seu eu interior, você na verdade está se conectando já com o primeiro fio para chegar até o seu eu superior. E por que eu estou explicando tudo isso para vocês agora? Porque quando os nossos mentores espirituais trazem para a gente esse tipo de ensinamento, esse tipo de instrução, eles sempre dizem que o núcleo familiar é uma potência, né? É onde tudo começa a acontecer. Quando a gente conversa sobre essas coisas, eu, meu marido, as minhas filhas, nós temos uma filha que mora aqui e outra filha que já casou e mora lá no Rio. Quando a gente conversa sobre essas coisas, olha ali a Gabi falando, quanto mais pessoas vibrando amor, mais felizes seremos. Exatamente. Boa noite, Márcia. Exatamente, muito mais felizes seremos, né? Então, quando eu digo para vocês, nós temos que ser pontos de luz para essa conexão acontecer, para o despertar realmente acontecer, é isso mesmo, nós temos que ser pontos de luz. Mas esse ponto de luz começa em casa, no núcleo familiar. Então, quando a gente conversa sobre isso, eu, o Walter e as nossas filhas, os genros, quando a gente está reunido na sala, batendo papo, e a gente fala sobre espiritualidade, sobre todo esse caminho da evolução, é interessante observar que há um tempo atrás era um assunto meu e do Walter. Hoje é um assunto da família, porque nós fomos inserindo elas nesse assunto também, né? A Bruna, que é a mais jovem, quando ela era mais novinha, adolescente ainda, ela tinha uma resistência com esse assunto, porque os jovens têm, né? Às vezes têm medo, às vezes pensam que isso vai gerar uma insegurança, às vezes eles acham que vai mudar o futuro e eles não sabem o que vai acontecer. É normal. E aí entra a paciência, né, dos pais, a tolerância, tudo isso. Mas às vezes pode ser que na sua casa você não consiga conversar sobre isso nem com seu marido ou com a sua esposa. Às vezes a dificuldade é num nível até maior. Só de você falar a pessoa fica irritada. Às vezes a pessoa tem uma fé diferente da sua. E aí começam os atritos dentro da família. Então é importante a gente ressaltar o seguinte. A fé, ela não é para trazer problemas. Nunca será para trazer brigas ou atritos. A fé é um momento em que a gente tem que respeitar ao máximo a opinião do outro, né? Uma pessoa hoje, eu acho que foi a Francesca, tenho quase certeza. Uma pessoa hoje me enviou uma mensagem falando, Leandra, eu despertei agora, eu acabei de despertar. Eu vivia num mundo diferente porque eu era evangélica, então agora eu não sei nem como que eu vou orar. Por quê?
Porque as nossas orações são muito espontâneas. Os evangelhos, eles fazem umas orações que parecem umas maquininhas repetitivas, né? Eles ficam falando. Não, aquilo não tem... não pensa antes de falar como a gente pensa, como a gente tem uma pausa, tudo isso. Mas, olha a Francesca aí, viu? Mas a gente tem que respeitar o tempo do outro. Não significa que ele não sabe orar. Ele tá orando, mas do jeito dele, só é diferente. E o que a gente vê, às vezes, nas famílias é que tem uma certa intolerância ali de um pro outro. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tá? É que um tem que respeitar o tempo do outro. Olha lá, a Karina falando que acabou de ler isso no Evangelho, tá vendo? Um tem que respeitar o tempo do outro. Em uma família, nem todo mundo vai pensar igual, sabe? Isso é inevitável. A espiritualidade superior, ela tem noção disso, ela tem consciência disso. E eles sempre falam pra gente que a gente tem que respeitar o tempo do outro. Então, não sou eu que tô falando isso pra você. Isso é dito aqui pra gente sempre, né? Você tem que saber respeitar o tempo do outro e você tem que saber como que você vai comunicar o que você pensa, ou o que você aprendeu, ou o que você leu para o outro. Você não pode impor a sua vontade pro outro. Essa é a questão, tá? Isso é super importante. E aí eu tenho 4 pontos que a gente vai discutir aqui essa noite. Tá certo? Primeira coisa foi a fé, a gente já falou que a gente tem que respeitar a fé do outro, estando ou não estando em família, não tem como contornar isso. Você tem que respeitar e tá tudo bem, tá? E aí eu tenho 4 pontos aqui que a gente vai falar hoje à noite, que são os celulares e as redes sociais, né? O diálogo, as tendências que a mídia traz pra gente, né? E um último ponto que são os interesses diversos, que tem a ver com os relacionamentos mais longos e mais profundos, como casamentos, como pais e filhos, tudo isso. Aí a gente vai falar dos interesses diversos depois. A Andréia tá dizendo que ela pensa que orar é conversar com Deus, e é tão bom. É isso mesmo, Andréia, é muito bom. E quanto mais espontâneo for, melhor é, né? A Gabi tá dizendo que uma amiga fala que a evolução é uma escadaria. Você olha pra cima, vê várias pessoas, olha pra baixo também. Significa que cada um no seu tempo. Nossa, sua amiga deu uma descrição perfeita. E a gente sempre fala isso. Eu falo, o Jack também fala, né? Outras pessoas também falam isso. Eu e o Jack, a gente tem uma comunicação muito alinhada, por isso que a gente consegue fazer live sempre juntos, porque a gente sabe que um não vai contradizer aquilo que o outro fala. A gente tem uma linha de doutrina, vamos dizer assim, muito semelhante. E é exatamente isso, é como uma escada. Por isso que eu falo, quando alguém te faz um mal, quando você percebe que alguém fez uma coisa que não é legal, você, assim, é difícil você não julgar, mas o certo é você não julgar. Só que você não é obrigado a concordar com aquilo. Você tem o direito a ter a tua opinião. Você tem todo o direito de ter a tua opinião, de ter a tua opinião formada, o teu conceito de certo e errado, aquilo que você traz como correto para você, dentro da tua dignidade, está tudo bem. Você tem esse direito. Só que você tem que entender que o outro demora um pouquinho mais para evoluir. A questão é que às vezes o outro não quer evoluir. Você fala, você conversa, você explica, você tenta, mas o outro não quer, né? Então deixa ele lá, sem evoluir. E você segue no seu caminho. Vai chegar a hora dele. Mas não se indisponha com ele, porque não vale a pena, né? Dependendo da situação que for, geralmente você vai gerar mais atrito e, infelizmente, às vezes não tem evolução nesse atrito. Jack é uma enciclopédia ambulante, sabe tudo. Ele é uma enciclopédia ambulante, exatamente. Sabe tudo do evangelho. Tem uma memória fantástica, né? Fantástica, incrível. Olha lá, a Francesca dizendo que ela antes orava para um Deus que estava lá, punidor. E agora, com esse despertar, ela descobriu que Deus está dentro dela e ela fica se perguntando como orar agora. Nossa, Francesca. Gente, eu vou fazer um story amanhã falando sobre isso. Acho que eu vou gravar um vídeo. Eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre essa questão da oração. Acho que vai ser bem legal. Amanhã eu vou gravar um vídeo. Mas, resumindo, é o seguinte. A oração, quanto mais espontânea ela for, melhor. Gente, eu oro na hora que eu tô no carro dirigindo, eu oro na hora que eu vou deitar, se eu estiver na cozinha lavando louça, o que eu estiver fazendo, vem alguma coisa na minha cabeça, eu tô conversando com Deus. É uma conversa espontânea, como se ele estivesse ali com você, né? Mas tem aqueles momentos que você faz a oração mesmo, que é quando você acorda, quando você vai se deitar, geralmente, às vezes antes das refeições. Então, nesse momento, tem um momento de oração. E ali você realmente coloca um pouco mais daquilo que você quer conversar com Deus. Mais aprofundada essa conversa, vamos dizer assim. Mas a gente pode orar a qualquer momento, tá? Bom, então vamos falar sobre essa questão das famílias, né, que se dissolveram em 2020. O que aconteceu? Por que a gente está falando nesse tema?
porque os nossos espíritos mentores vêm falando muito com a gente sobre isso, né? Que existe um problema generalizado acontecendo, e esse problema está dentro das famílias, que é o desentendimento familiar. Essa semana teve uma pessoa aqui na nossa reunião e ela estava relatando como a irmã dela se reporta à mãe, à prima, né? A gente ouve as coisas e a gente fica refletindo depois. Tudo que você ouve, você tem que refletir, né? A Rosângela tá falando, Leandra, gratidão, Deus coloca anjos, você é um deles. Ah, obrigada, querida, muito obrigada, fico muito feliz de saber que a gente está te ajudando de alguma forma, tá? Orar é estar em comunhão com Deus. Exatamente, é estar em comunhão absoluta com Deus, né? Nesse momento você sente até uma vibração diferente dentro de você. E aí, como eu ia dizendo, quando você ouve histórias assim de conflitos familiares, de pessoas que estão conseguindo se entender e outras não, você tem que refletir. A vida aqui, nesse plano, ela nada mais é do que uma caminhada de evolução. O que você nunca pode fazer é chegar para o seu marido, para os seus filhos e dizer, olha, eu penso assim, eu sou assim, eu não vou mudar de ideia e ponto final. Isso não pode acontecer, porque senão eles vão parar de conversar com você. E aí começa o problema da falta de diálogo em casa. Então, o que os espíritos mentores falam pra gente é que a gente precisa entender que o momento, ele é um momento de travessia. A gente está indo de um mundo de provas e expiações, né, para um mundo que vai entrar na nova era. Por isso a gente chama de transição planetária. O problema que você acha que está acontecendo na sua vida, ele não acontece só na sua vida. Tem uma humanidade inteira com problemas ao seu redor, tá certo? E quando você acha que só a sua família não está se entendendo, também não é assim. Tem várias famílias que não estão se entendendo. O que acontece é que você coloca muita expectativa em outras pessoas que estão fora da família. Procura olhar primeiro para a sua família. Não compara a sua família. Por isso que eu disse que eu ia falar de redes sociais e celulares, né? Porque aí você pega o celular e você vê a família perfeitinha do artista, você vê na rede social a blogueira falando que a família dela é perfeitinha também. E as famílias não são perfeitinhas. Porque esse mundo aqui é um mundo de evolução. Você está numa escala evolutiva. Se você não tiver nenhum tipo de desafio, o que vai ser de você? Você vai evoluir como? Você só evolui se você tiver isso, desafios para você cumprir. Para você poder aprender, transpor os desafios e seguir adiante, né? E olha aqui a Karina falando, pela primeira vez eu e minha família estamos nos dando bem, graças a Deus. A Malu pergunta, Leandra, mas se a transição pode demorar tanto, como já dito em outras lives, por que tanto impacto agora? Então, Malu, primeiro eu quero dizer para a Karina o seguinte, isso é um ótimo sinal, tá, Karina? Procura manter essa energia de equilíbrio que tem entre vocês, porque isso é um excelente sinal, tá? Quando a maioria das pessoas relata problemas, vocês estão conseguindo ter um estado de harmonia. Malu, o que acontece é o seguinte, nesse primeiro momento, o que era preciso fazer era dar uma chacoalhada no mundo. Em dezembro do ano passado, aqui na nossa reunião, teve uma pessoa, ela é uma alemã, e ela, obviamente, estava muito preocupada porque lá no exterior já tinha começado a onda já da pandemia, principalmente na Europa. E aí, em dezembro do ano passado, nos Estados Unidos a gente não ouvia falar, aqui no Brasil muito menos, ela chegou para os espíritos e ela perguntou, eu estou muito preocupada por causa da pandemia, do coronavírus lá fora, está acontecendo isso, isso, isso. E eles disseram assim, se acalmem, tá? Está só começando, isso foi em dezembro do ano passado, está só começando e vai chegar aqui. Mas quando chegar aqui, vocês já vão ter um entendimento diferente, porque eles já estão em pesquisa, já estão observando lá fora, no velho mundo, né, que eles se referiram à Europa como velho mundo. Eles já estão em pesquisa, já estão analisando tudo. Quando vier para cá, vocês vão encontrar um caminho mais rápido para vocês conseguirem se cuidar e se proteger. Mas se protejam, foi o que eles nos disseram. E sempre nos dizem o seguinte... Aí teve um período que não podia fazer nem as reuniões, que foi em março, abril, a gente ficou um tempo assim, algumas semanas sem fazer as reuniões, porque não podia nem aqui em casa. Depois eles deram a intuição ao Walter de que já poderíamos fazer as reuniões, que não correríamos nenhum risco, que as pessoas viessem sem medo. E aí voltamos às reuniões. E o que eles disseram foi o seguinte, o mundo precisava de uma chacoalhada, sabe?
Durante muito tempo a gente vem sendo avisado que a gente precisa mudar a conduta, que a gente precisa mudar o comportamento, que a gente precisa respeitar o outro, que a gente tem que entender que a gente vive no planeta e não do planeta. É diferente. Nós não vivemos do planeta. A gente não está aqui só para extrair recursos naturais, porque eles vão se acabar, né? A gente está aqui para viver no planeta. E viver no planeta é interagir com o planeta. Quando você vive na sua casa, no seu apartamento, tudo o que você consome, você repõe. Você precisa ver o que tem na geladeira, você precisa ver os materiais de limpeza como estão, de higiene pessoal, a sua roupa de cama, tudo você faz uma reposição. Você vive no seu apartamento ou na sua casa. Agora, no planeta, o ser humano quer viver do planeta. Ele quer extraindo tudo. E ele não tem como fazer reposição disso. Ele não tem como, né? E o que eles dizem pra gente é o seguinte: se você arrancar uma árvore, outra árvore pode nascer ali. Mas você já prejudicou, você já fez um dano, sabe? Se você retira da árvore frutos além daquilo que você vai consumir, você deixa estragar, você está violando uma lei de equilíbrio natural. Se você retira dos mares mais peixe do que você poderia, porque o período seria de reprodução e você não respeita, você está violando uma lei de reprodução natural de um outro reino, que é o reino animal. Então, percebe como tudo deveria estar integrado e não está? Nós temos conhecimento de locais onde o homem destrói o meio ambiente por causa própria, né? Para construir grandes usinas, para construir grandes estaleiros, para construir coisas que denigrem, que destroem o meio ambiente. E nada é feito depois para reparar isso, porque não tem reparo para isso, é impossível. Vê o que eles falam? E a gente vai fazer aqui, por exemplo, em Arraial do Cabo, que é um lugar maravilhoso aqui perto de casa, eles fizeram lá todo um conglomerado da Petrobras, eles acabaram com boa parte do reino animal, vegetal, mineral, tudo que tinha de vida ali naquela parte de Arraial do Cabo. O mar mudou, a praia ficou imunda, é uma coisa horrível. Aí eles falam, não, nós vamos destinar tantos bilhões, né, para compensação ambiental. Que compensação ambiental, gente? Natureza quer dinheiro para quê? Natureza quer viver a vida dela, sabe? Então o que eles dizem pra gente é que o homem, o ser humano, o bicho homem, né, precisava dessa chacoalhada que a gente levou em 2020. Era necessário isso. Só que nós precisamos corresponder à altura, para que coisas piores não venham a acontecer mais à frente. E como que a gente corresponde à altura? A gente precisa ser um pontinho de luz por onde a gente vá. A gente tem que levar amor, a gente tem que levar o despertar, a gente tem que levar essa conversa que a gente está tendo aqui, a gente tem que levar para outras pessoas, né? A Rosângela está falando que tem que respeitar a natureza e o ciclo dela. Exatamente, porque nós temos o nosso ciclo também, né? A questão é que a gente não está sabendo entender o nosso ciclo. A gente pensa que a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Nesse meio tempo, tá? Quando a gente cresce, entre reproduzir e morrer, a gente trabalha pra caramba, gera receita, paga imposto, faz o rico ficar cada vez mais rico lá em cima, né? A gente trabalha pra eles, a verdade é essa. E não tem nada demais em ser rico, não tô falando que não tem nada demais nisso, tá? Pelo contrário, riqueza tem que ser pra todo mundo. Só que você tem que despertar que você também tem que fazer por você. Você também tem que ter uma vida mais próspera, você também tem que ter paz na sua família, você também tem que dar a viagem que seu filho pede. Você não tem que enriquecer só o outro. Você também tem o direito de enriquecer. Você também tem o direito de ter uma vida melhor. Você também tem o direito de ter paz, de deitar a sua cabeça lá no travesseiro e não ficar pensando em tudo que você tem que pagar. Só que como a gente vive no automático, a gente começa a pensar que essa vida é normal. Que é normal pagar uma prestação de 20 meses para comprar um carro. Gente, isso não é normal. Isso não é normal. Né? Só que o sistema coloca a gente desse jeito desde que a gente é pequenininho. E a gente vai crescendo assim, pensando que isso é normal, né? Olha aqui, deixa eu ver. O grande problema é o ser humano. Sem a gente, a natureza se regenera sozinha. Exatamente, Vera. É isso. Eles deixam muito claro isso pra gente. O problema somos nós, né? Então, por que nós é que fomos afetados com o vírus? Vocês repararam? Papagaio não pega coronavírus, cachorro não pega coronavírus, gato não pega coronavírus. Ninguém pegou coronavírus além do ser humano. Porque o vírus, ele é pra isso. Só não enxerga quem não quer, né? Que essa onda da pandemia veio para isso. Trancou todo mundo dentro de casa, o mundo parou, a Disney fechou, os aviões pararam de circular, os aeroportos ficaram desertos. Alguém imaginava isso um ano atrás? Ninguém imaginava. Então, como que você vai achar que isso foi por acaso? Para mim é muito claro que não foi por acaso,
né? Pela consciência espiritual, a inteligência que eu tenho, o plano reencarnatório que a gente sabe que acontece, por tudo isso, eu tenho certeza que não foi por acaso, né? Então, voltando aqui para o ponto das famílias, né? É importante vocês saberem que o que você vê na rede social, o que você vê da família perfeitinha, não pega isso para comparar a sua. Pelo contrário, trabalhe a sua família para ser uma família cada vez mais conectada, cada vez mais em harmonia, em equilíbrio. O tempo que você passa, a Márcia está falando, seres racionais aonde, né? Completamente irracionais. É isso aí. O homem, ele é o bicho homem, ele reage tudo por instinto, né? Então a gente tem que aprender a ser racional. Deixa eu ver o que a Gabi falou. O que me diz da frase, tá tudo certo, eu preciso disso, aquilo para evoluir. Tá tudo certo, eu preciso disso, aquilo para evoluir. Não entendi. Melhora a sua pergunta, por favor, Gabi. E aí, a gente vai falar agora dos celulares, né? Quem sou eu para falar, né, gente? Porque eu vivo com a porcaria do celular na mão trabalhando. Eu trabalho com empresas, eu tenho um negócio, como a maioria de vocês já sabe, então eu preciso do celular para trabalhar. Além disso, eu tenho que gerar conteúdo para vocês. Eu tenho que vir no Instagram várias vezes ao dia, eu tenho que fazer os stories, eu tenho que responder as mensagens do direct, então eu tô sempre com o celular na mão. Mas tem horários em que eu não pego o celular de jeito nenhum. Horários das refeições, depois de um certo horário à noite, se eu for ficar lá embaixo, assistir um filme com meu marido, eu não vou pegar no celular. O meu marido é um homem que não usa celular já há anos, desde 2000, tem 6 anos, se não me engano, que ele não usa celular. E às vezes ele até fala, eu tô pensando em comprar, porque às vezes faz falta, às vezes eu quero fazer não sei o quê, eu tô na rua, quero chamar um Uber, né? Mas por algum motivo, depois ele fala, não, eu não quero celular. E quando alguém pede para ele o número do telefone, ele fala, liga para minha mulher que você consegue falar comigo, a gente tá sempre junto. É verdade, tem essa facilidade. Talvez uma pessoa que trabalhe cada um em um lugar vai querer ficar sem celular e não vai conseguir. Mas o que eu quero dizer para você é que tem um limite no celular. Se você ficar o tempo todo no celular, primeiro que esse é o exemplo que você vai dar para seus filhos. Já começa por aí e não é um exemplo muito bom, né? Segundo, que você perde a oportunidade de observar outras coisas ao seu redor. Às vezes eu viajo e a gente fica vendo um negócio muito louco. A pessoa está diante de uma paisagem linda, de um mar maravilhoso, no alto de uma montanha, e ela está com o celular na mão, ou falando com alguém, ou tirando foto, ou se filmando, e ela não está aproveitando aquele momento. Ela não está respirando aquele ar, ela não está se conectando com o que está ali. Quando eu falo para vocês essa questão da natureza, a gente tem que se conectar, a gente tem que botar o pé no chão, lá na terra, sentir aquela energia, respirar aquele ar. Ontem à tarde eu estava super ocupada aqui, estava com um monte de coisa para fazer. Mas eu falei, gente, eu tô precisando tomar umas decisões, a minha cabeça estava meio assim, sabe quando você tá tentando acelerar algumas coisas e você vê que não vai chegar a lugar nenhum? Porque você quer correr tanto que você acaba fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e eu tinha que decidir algumas coisas e eu não estava conseguindo decidir. Larguei tudo. Calcei um chinelo, tirei o que eu tava, calcei um outro chinelo, atravessei a rua, fui lá na praia, sentei lá na praia e fiquei lá um tempo lá, parada, olhando o mar. Quem visse ia pensar, meu Deus, essa mulher não tem nada pra fazer, né? Porque 4 horas da tarde a sujeita tá sentada na areia olhando pro mar. Mas eu sabia porque que eu tava lá. Eu tava pensando justamente no que eu tinha que fazer, né? Então, em algum momento, talvez você não tenha o mar aí perto de você, eu sei, né? Mas você pode ter um rio, você pode ter uma cachoeira, você pode ter um parque, ou você pode ter a graminha aí da frente do seu prédio, né? A terrinha, algum lugar que tem uma plantinha para você sentar ali perto dela, pensar na vida, pedir orientação a Deus, pedir para se comunicar com o seu eu superior. Então, procura criar, assim, uma janela de tempo onde você não fique no celular. Boa noite, Vanusa, tudo bem? Onde você não fique no celular o tempo todo. Porque o celular, ele não rouba só a sua energia. Ele rouba um pouco da sua vida. Essa que é a verdade. Então, assim, entra aqui no Instagram, vê os stories do Despertar que Cura, me faz as perguntas que você quiser fazer no direct. Depois você vai fazer outra coisa que você não precisa de celular. Mas é verdade, tá, gente? O celular, ele rouba muito da tua energia e você tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque quando você percebe, você tá vivendo no automático. Tudo é feito em um algoritmo, tanto no Instagram, quanto no Facebook, até no Google. Tudo é feito num algoritmo onde você recebe mensagens, onde você é sugestionado o tempo todo pelo que eles querem, baseado nas suas experiências quando você está online. Então, quanto mais tempo você fica, mais eles te conhecem. E mais coisas eles vão te enviando, mais coisas vai aparecendo na sua tela para poder prender a sua atenção, tá?
Então toma cuidado com isso. A Vanus está dizendo, você transmite energia positiva. Muito obrigada, te agradeço. Boa noite, Jamile, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar sobre a questão do diálogo. Eu falei das redes sociais, falei do celular. Deixa eu ver a hora aqui, porque vocês sabem que o Instagram às vezes expulsa a gente. Agora a gente vai falar sobre essa questão do diálogo, tá? Por que que é importante você manter o diálogo em casa? Porque o que você não conversar em casa, as pessoas vão conversar onde? Na rua, né? Olha a Patrícia falando, aliás, estudos mostrando que o excesso de celular pode levar à depressão, ansiedade, além de favorecer a miopia e o estrabismo. É verdade, tá? Aqui em casa a gente tem uma experiência com os nossos espíritos mentores, com a minha mãe. A minha mãe, ela é um amor de pessoa. Se você tiver um problema, ela vai querer resolver seu problema até o fim da vida, tá? Ela não vai viver mais a vida dela. Ela vai viver para resolver o seu problema. Com isso, ela vai pegando o problema de todo mundo. E as pessoas ficam mandando mensagem pra ela no celular, contando os problemas dela. E a gente fica, mãe, pelo amor de Deus, para com esse celular. Você tá aprendendo o quê? Aprendendo a se prender na energia do outro. E a gente fica ali policiando o tempo todo. Ela deve estar vendo, olha aí. Então, o que que acontece? Eles falam pra ela, sabe o quê? Que ela tem que limitar o tempo dela no celular, porque prejudica a visão dela. E é verdade, gente. Eu fiz um trabalho, né? Algumas pessoas aqui já sabem que eu tive um sócio que a gente trabalhava com alimentação natural, processos detox, tudo isso. E eu vi vários estudos falando sobre o mal que o celular faz, o fato de você dormir com o celular próximo a você. As consequências que virão daqui a 20 anos a gente ainda não sabe, a verdade é essa. Então, quanto menos você ficar com ele muito próximo, melhor. Mas a gente precisa para trabalhar. Então, crie hábitos e hábitos que tragam limites, tá? Para você conseguir equilibrar isso, tá bom? A Marga Acessórios está dizendo, muito bom, o celular rouba sua energia e sua vida. Faça um vídeo. Ah, tá, vou fazer um vídeo depois para vocês falando sobre isso, pode deixar. E a Rose dizendo, Leandro, eu cuido do que tenho em casa ouvindo lives, isso me leva... Ah, isso é ótimo, nossa, isso é ótimo. Eu também, eu pego vídeos assim, vídeos do Jack, vídeos de outras pessoas que eu sigo, que eu gosto, e eu fico ouvindo enquanto eu tô fazendo outra coisa, às vezes eu tô lá na cozinha, eu gosto de cozinhar, coloco meus vídeos. Se o meu marido estiver perto e ele tá assistindo outra coisa no iPad, eu coloco um fone no ouvido que eu não atrapalho ele, ele fica assistindo o que ele quer lá, e eu vou andando pela cozinha com o celular no bolso e o fone fazendo o que eu quero fazer. Ali, a Gabi tá explicando melhor a pergunta dela. O que você acha que a gente vive a realidade que precisamos? O que me diz? Então, essa questão de viver a realidade que a gente precisa é o seguinte. Nós fomos educados, tá? Para uma vida material. Acontece que o plano espiritual, isso está no PDF. Vocês que receberam o PDF, vocês vão entender bem o que eu tô falando também. O plano espiritual, ele é muito mais presente aqui do que nos é ensinado. O que ensinam pra gente é que a matéria é a matéria e o plano espiritual é o plano espiritual, que tá uma coisa assim, bem separada da outra. Então, tipo, você pensa que você vive aqui na Terra, que o nosso lar tá lá em cima, que acima do nosso lar tá o universo, por aí vai. Não é nada disso. Você vive aqui na Terra e aqui na Terra tem uma dimensão paralela que é o plano espiritual. E tá todo mundo interagindo aqui, sabe? Só que a gente fica com foco muito na matéria. Nós somos educados a avançar pela conquista da matéria. Então, são raras as famílias que um pai e uma mãe chega para um filho e fala, olha, independente do que você vai ser quando crescer, independente da profissão que você vai escolher, a minha preocupação é que você entenda que essa vida aqui, ela não termina aqui, ela é eterna. E o que você faz aqui são sementinhas que você está plantando que você vai levar para sempre. Então, o seu foco tem que ser o quê? Melhora a sua conexão com o mundo espiritual, que isso vai se refletir no seu mundo material. Mas, ao contrário disso, as pessoas só querem o tempo todo avançar na materialidade. E ela te cega para o espiritual. A materialidade, ela cega você da importância de ter valores espirituais. Às vezes você quer alguma coisa e você não se importa de passar por cima de alguém que você diz que ama, né? Mas será que ama? Você está passando por cima daquela pessoa? Se você está ignorando as necessidades daquela pessoa? Às vezes você tem um colega de trabalho que é uma pessoa tão bacana com você, mas para conseguir uma promoção, você é capaz de ignorar completamente o trabalho dele, de nunca fazer um elogio para aquela pessoa, porque você quer minar o trabalho dele para você conseguir a promoção e ele não competir com você? Será que isso é ser uma pessoa espiritualizada? Será que isso é evoluir? E aí cada um tem que fazer suas reflexões, né?
Mas você tem que ter noção de que a matéria é importante. A gente não vive sem o dinheiro, né? Nesse mundo aqui, nessa configuração atual, a gente precisa do dinheiro. Até para você fazer caridade, você precisa do dinheiro. Vocês veem, eu quero agora ter um local onde eu possa fazer um trabalho para atender crianças, né? A gente não quer fazer um orfanato, não é isso. A gente quer fazer uma casa onde a gente atenda crianças em contraturno escolar. Então, a mãe sai para trabalhar, a criança vai para a escola, saiu da escola meio-dia, a criança vai para casa e fica brincando na rua, fica indo para casa de vizinho, fica muito suscetível em comunidades carentes a receber lá o convite do tráfico, e isso não é legal. Então, para conseguir proteger essas crianças de uma sociedade tão nociva, o que nós estamos querendo fazer é ter um local onde elas possam ficar no contraturno da escola. Aí elas vão ter aula de reforço escolar, vão ser bem alimentadas, aula de música, cidadania, entender o poder da oração, da meditação. A nossa intenção não é criar médicos e engenheiros, é criar pessoas preparadas para a vida. Se eles vão conseguir ter bom caminho profissional, ótimo, mas que eles sejam pessoas íntegras, preparadas para viver. Só que para eu fazer isso, eu também preciso de dinheiro. Então, até para fazer caridade, para fazer o bem, a gente precisa de dinheiro. Esse mundo, nessa configuração em que nós estamos, ele é um mundo material. Então, você merece e precisa ter uma vida tranquila, deitar no seu travesseiro, como eu falei, dormir sem se preocupar com as contas. Você merece e precisa ter prosperidade financeira, dar uma viagem para o seu filho, um dia que você queira almoçar fora, passar um domingo fora com a sua família, sem se preocupar quanto você está investindo naquele domingo, né? Você merece tudo isso. Mas as pessoas se habituaram a não ter direito a isso. E não é isso que a espiritualidade fala. Pelo contrário, eles dizem que a gente tem que ter direito a tudo isso sim. Por isso que a gente não pode viver no automático. Porque quando você vive no automático, você quer consumir qualquer coisa. Mas você não se planeja para ter uma vida equilibrada, organizada financeiramente. Você só sabe consumir, mas você não sabe se equilibrar. E esse é o ponto da diferença. Eu vou avançar, porque senão não vai dar tempo da gente falar sobre tudo que a gente tem que falar. Olha, a Val tá dizendo que às 23 horas ela desliga o celular, porque ela quer paz. A Gabi tá dizendo que entendeu, que a gente tem que buscar a justiça de Deus, e é isso mesmo, é justiça, tá? A Márcia tá dizendo que ela é professora, que ela vai trabalhar comigo. Ai, Márcia, que delícia! Vem, gente, eu vou precisar de voluntários pro ano que vem. Bom, então olha só. A próxima coisa que a gente vai falar são as tendências da mídia. Isso afeta demais as famílias. Por quê? Os jovens hoje, eles têm um entendimento de mundo completamente diferente dos pais. Se você pegar 3 gerações, tá? Você pega uma pessoa, eu tiro pela minha mãe, vamos comparar aí com a minha mãe. 4 gerações então, tá? A minha mãe com 70 anos, eu com 45, minhas filhas com 20 e poucos, e digamos que eu já tivesse a bênção de ter um netinho, né? Seria maravilhoso. Um netinho de 3, 4 anos. Cada geração tem um entendimento diferente do mundo. A criança de 3, 4 anos, quando ela pega em tecnologia, parece que eles já nasceram com o celular na mão, porque eles dominam aquilo que é uma beleza. Eu vi alguém falando aqui que tirou o celular do filho porque ele estava ficando muito ansioso. Você tem que prestar atenção nisso. Como que o seu filho está reagindo à tecnologia? Né? Como que a mídia está chegando até o seu filho? Quem são as pessoas que ele segue? Quais são os canais do YouTube que ele assiste? Você tem que prestar atenção nisso. Quem é que está influenciando o seu filho? Se você não souber como influenciar, alguém de fora vai trazer essa influência. Quem é essa influência que ele gosta de assistir? Você tem que prestar atenção nisso. E aí, os interesses são completamente diferentes, mas a visão de mundo também é completamente diferente. Você pega a menina na faixa dos 20, 25 anos, quando você compara ela com alguém de 40, é completamente diferente, né? A gente tem uma visão de mundo que não tem a mesma energia delas, das pessoas de 20, 25 anos. A gente já tem uma visão mais madura. E isso, às vezes, gera um conflito em família. Então, por exemplo, a mídia coloca para as pessoas de 20, 25 anos que eles precisam abraçar a causa, que eles precisam ir para a luta, que eles precisam brigar por direitos iguais e tal. Aí essa pessoa fica super motivada a abraçar essas causas, a ir para a rua, a lutar e a brigar. E aí eu chego e falo assim, olha... ai, Rose, obrigada, um beijo pra você. Eu também amo todos vocês. E aí você chega pra essa pessoa e fala, olha, isso não é legal. Porque a energia que está sendo dissipada com todo esse movimento que vocês estão fazendo é a energia da briga. E não é assim que você vai conseguir mudar o mundo.
O mundo precisa de amor. A gente está em transição planetária para a nova era, que é a nova era do amor, não é da briga. A briga é o que trouxe a gente até aqui. Então, quando eu falo para você, olha, a gente tem que lutar por direitos iguais. Lutar é diferente do que era antes. A gente precisa reconfigurar essa luta. A gente precisa brigar, mas no amor e por amor. Porque só de eu falar, a gente tem que lutar, eu já estou colocando o peso da palavra da luta. A gente tem que brigar, eu já estou colocando o peso da palavra da briga, né? E o que aconteceu nos últimos anos aqui no Brasil? Nós nunca vimos o país tão polarizado, né? Por causa da política, por causa dos movimentos sociais. Os movimentos sociais não conseguiram nos unir. Então a gente tem que repaginar isso, a gente tem que ter um outro olhar agora. Eles foram necessários, eles iniciaram a discussão, mas daqui para frente, como que a gente vai levar isso adiante? Como é que a gente vai levar isso trabalhando no amor? Porque as famílias também estão sofrendo a consequência disso. Eu tenho várias pessoas que estão aqui na live, e elas sabem que eu estou falando com elas isso. Várias pessoas com problemas com os filhos dentro de casa. São muitas, gente, muitas. Os filhos vão fazer faculdade e quando eles voltam para dentro de casa, eles estão transformados. Mas eles não conseguem mais viver em equilíbrio com os pais porque eles querem impor a opinião deles. E aí eles querem mudar a mente do pai e da mãe, eles geram atritos entre os pais, eles querem que a mãe faça a vontade deles ou que a mãe se rebele contra a vontade do pai. Eles querem manipular a casa. Não são uma ou duas pessoas não, tá? São várias pessoas que me falam isso. Então, o que aconteceu até aqui? Nós avançamos muito nas nossas brigas sociais, né? Olha aqui, tem que ficar de olho em tudo que os filhos estão vendo, ouvindo e com quem estão falando. É preciso fazer crianças e jovens parar mais perto da família de Deus junto com Jesus. É isso, gente, exatamente isso. Dificilmente você consegue falar de Deus e de Jesus na sua casa agora, né? Então tem que falar, sabe? Porque o caminho é só esse, não tem outro caminho. A gente está numa fase onde a transição planetária já começou, tá? É irreversível. Você querendo ou não, você vai passar pela transição planetária. Não tem mais o que escolher. Né? Você encarnou nessa fase aqui no mundo por isso. Que você tem uma missão aqui nessa hora. Alguma coisa você tem que fazer aqui, senão você não estava aqui nesse momento. Senão você não estaria assistindo essa live. Senão você não estaria sendo convidado a despertar. Semana que vem tem um curso gratuito de 7 dias para ajudar vocês nesse processo inicial, para destravar esse despertar. Por que eu estou fazendo isso? Porque nós entendemos que muitas outras coisas vão acontecer ainda. Então a gente tem que ajudar todo mundo a estar preparado. Então, o que a gente precisa? Pontinhos de luz. Os pontinhos de luz começam, como eu falei no início, na célula familiar. Por que as famílias estão se dissolvendo? Porque aí a gente chega nisso que eu estou falando para vocês. A gente tem jovens com opiniões diferentes, crianças aceleradíssimas, pessoas de idade com dificuldade de entender o mundo, o que está acontecendo, que não queriam ficar trancados dentro de casa e precisaram ficar. Quando você mistura todo esse contexto numa panelinha só, que é a casa ou o apartamento, e tranca todo mundo lá dentro, alguém vai explodir. Por isso que muitas famílias começaram a se dissolver, né? Oi, Joyce, tudo bem? Você não recebeu o PDF? Olha, hoje eu mandei mais de 50 mensagens de PDF agora. Eu vou ver a sua lá, tá? Não devo ter chegado na sua ainda, mas eu vou ver. Tá bom? Agora à noite eu vou mandar. Tem mais de 90 ainda para eu mandar, que eu olhei antes de entrar aqui na live, mas eu vou mandar tudo agora quando acabar a live. Jesus que nos traz o equilíbrio perdido. Exatamente isso, tá? Carol, se você não recebeu ainda, vai receber agora, depois da live, com certeza. Então, não tem outro caminho, é verdade. Nós conseguimos evoluir até aqui trazendo o caminho do amor. Trazendo o caminho da luta e da briga. Mas agora só vai prosseguir no caminho do amor. Então, digamos que você queira apoiar a causa negra, tá? Eu quero apoiar a causa dos negros, eu quero combater o racismo. Gente, talvez tenha alguma coisa que você possa fazer aí pertinho da sua casa, que você vai gerar energia de amor para essas pessoas. Reúne uma galera, faz uma roda de capoeira, faz um bazar beneficente, cria uma interação para os filhos da vizinhança, um game, um dia de torneio para as crianças aprenderem a brincar na rua de novo. Faz alguma coisa que as pessoas vão poder interagir, onde todos são iguais. Lutar por uma causa como o racismo não é só ficar andando com cartaz na mão, é agir. Andar com cartaz na mão, pegar pedra para quebrar vitrine e manifestação, isso não muda nada.
Eu posso garantir para você, isso não muda nada. Nós estamos aqui já em 2020 e isso foi o que as pessoas sempre fizeram. Atirar a pedra em vidraça, andar com cartaz na mão, fazer passeata de blusa branca ou fazer passeata de blusa preta, pregar cruz na areia da praia. Mudou alguma coisa? Não mudou nada, tá? A Vera tá dizendo que o despertar será maravilhoso. Eu tenho certeza, Vera, não tenho dúvida disso. Então agora a gente tem que agir e agir no amor, né? Começando na nossa casa, na consciência dos nossos filhos, trabalhando a igualdade com os nossos filhos, com os amigos deles, ensinando para eles o que tem de errado com preconceito, né? A Rô tá falando ali, meu marido fala pra mim sempre como você é passiva. Você é passiva, ele fala isso pra você? Não concordo, sou da paz, harmonia e amor. Uma coisa é você ser passiva no sentido de você aceitar que os outros pisem em você, isso não pode. Agora, se você é da paz, você resolve as coisas no amor, sabendo colocar a sua opinião, ok, né? A Rose está falando que ela é mãe solteira, o filho está no último ano da faculdade, que ele tem 21 anos. Eu não sei se era isso, porque entrou um negócio aqui no meio da minha tela. Falar menos e fazer mais. Gratidão. É isso, gente. É o que a Vanessa está falando, só aumentou a violência. A gente tem agora um mundo, não é só o nosso país, não, a gente tem um mundo dividido. Pessoas precisando de imigrar de uma nação para outra. Sabe por quê? Porque a ganância fez tudo isso. Lembra da live do ego? Eu fiz uma live falando sobre o ego, né? A live do ego, ela mostrou muito isso, né? Qual o problema? Qual é a raiz do problema da humanidade? É o ego. Porque quem tem poder quer ter mais poder. Quem mora num lugar quer dominar aquele lugar. Quem tem uma empresa quer dominar aquele nicho todo, quer dominar aquele segmento de negócio todo. Você nunca está disposto ao compartilhar, ao dividir. E é o que eu falei, não tem nada errado em ser rico. Nada errado, tá? Desde que você saiba como você vai chegar lá. Sem você pisar em ninguém, sem você humilhar ninguém. Desde que você saiba que o teu dinheiro também tem que reverter um pouco de benefício para a sociedade. Porque tem muita gente que precisa muito mais do que você, né? A Paty está falando que ela fala sobre Deus e Jesus e reza diariamente com a filha de 5 anos. Olha que coisa linda, né? Muito bom isso, né, gente? Eu também sempre rezei com as minhas filhotas. Nossa, minha filha de 18 anos é assim mesmo. Ela se revolta quando eu discordo dela. Olha aí, tá vendo? Olha o que eu falei. Olha o que eu falei. O que fazer? Olha aí, tá vendo? E eu não sabia disso, tá? Eu tô falando que tem pessoas aqui online, mas no caso dela eu não sabia. Mas tem outras pessoas aqui que sabem, que elas me contam no direct. Muito triste ver que aumentou a depressão e o suicídio. Triste, muito triste mesmo. O que fazer, gente, no caso dos filhos que se revoltam com a gente na adolescência, é o diálogo. Porque entende o seguinte, eles ainda não têm o entendimento e a experiência de vida que você tem. Eles ainda não vão conseguir enxergar o mundo da maneira como você enxerga. Uma vez eu estava conversando com uma amiga e foi muito engraçado ela me contando. Ela estava falando que o filho dela foi dobrar um edredom e ele embolou o edredom não cabia no armário de jeito nenhum, no espaço que ele sempre coube. E ela estava forçando ele era um adolescente, acho que de 13, 14 anos, não sei. Ela estava forçando ele a aprender a arrumar o quarto, porque ele ia para a escola de manhã, largava tudo jogado lá. E aí ela me contou o seguinte, que ela se irritou com ele, porque ele não fechou a porta do armário, alegando que o edredom não cabia ali. O edredom sempre coube ali. E aí, de repente, ela parou e pensou, cara, ele não ia saber dobrar edredom, porque ele nunca dobrou nenhum lençol. Ele vai fazer o edredom que parece um negócio monstruoso ficar pequeno, porque conforme a gente dobra, a gente sabe que tem um jeitinho certo de dobrar para ele se acomodar e entrar naquele espaço. E ela teve um ataque, brigou, gritou, e depois ela percebeu que ela fez aquilo à toa. Porque ele não tinha obrigação de saber, ela nunca ensinou. Então, os jovens, eles ainda não chegaram no teu nível de saber. A vida ainda não ensinou. Quem tem que ensinar é você. Se você não ensinar, a vida vai ensinar do jeito dela. E talvez ele quebre a cara e seja muito pior para o teu filho ou para tua filha. Eu acho que o melhor é sempre a gente ensinar em casa. Esse é o princípio que nós sempre tivemos, eu e meu marido. Nunca fomos chamados na escola para ninguém reclamar delas. Nunca ninguém da família reclamou de falta de educação delas, nada disso. Sempre fomos muito rigorosos. Sempre, com a educação. Sempre. Eu até mais do que ele. Sempre fomos. Nunca achei que filho tinha que fazer o que quer, nunca achei que eu tinha que ser amiguinha de filho, no entanto, elas são minhas amigas, porque a gente tem uma relação de respeito, sabe? Essa semana eu tava falando com a Camila, que é a mais velha, que eu não me lembro de nunca ter aberto o armário delas para mexer no armário delas, as gavetas para procurar alguma coisa no meio das... Nunca fiz isso. Eu sempre nunca peguei o celular delas para ver o que tinha lá, nunca fiz isso. Sempre respeitei elas como indivíduos, porque eu sabia que eu estava formando indivíduos bem educados, pessoas com cidadania para o mundo, pessoas que não destruiriam o mundo. Então, o que acontece dentro das casas hoje é que as pessoas vão deixando o filho tomar as decisões dele desde muito novinhos, sozinhos.
e não tem um diálogo suficiente para ensinar para eles o que é certo e o que é errado. E isso eu entendo também porque as mães, os pais precisam trabalhar. A vida foi ficando muito difícil, foi ficando tudo muito corrido. Só que na hora que você acorda para isso, teu filho pode ter 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, não importa. Chama ele para você de volta. Começa um processo de diálogo de volta. Se aproxima. Porque se você não fizer isso, os problemas depois vão ser muito maiores. Estou rezando os Salmos 23 e 91 e a oração que você me mandou dos anjos. Ah, que bom, você está gostando? E dos benfeitores. Isso me dá muita força e agradeço. Que bom que você está gostando, Rosângela. Fico feliz. Gente, eu passei aqui nos stories uma oração, tá? Mas uma oração dos anjos protetores. Quem quiser me pede que eu coloco para vocês, tá? A Vanusa está dizendo que ela quer levar a família dela para a luz. Então, Vanusa, para você levar a sua família para a luz, você tem que ser o pontinho de luz dentro da família. No processo do despertar, eu digo o seguinte, imagina uma cebola, o processo de despertar são camadas de cebola. Você vai tirando aquelas camadas, sabe? E cada camada que vai se abrindo, você vai enxergando uma coisa que você não enxergava. Tem coisas, às vezes, que são tão óbvias, que estão ali na nossa frente, a gente passa uma vida sem ver. Por isso que eu falo que a gente não pode ser cordeirinho cego, né? Por isso eu falei agora, quando a Rosângela falou que o marido dela diz que ela é muito passiva, né? Ser passivo é diferente de ser permissivo. Ser passivo é ser uma pessoa da paz, que não entra em conflito, em contenda, em briga, que não discute com ninguém. Mas você não pode ser permissivo, porque quando você é permissivo, você não é justo. Quando você é permissivo, você permite que outras pessoas façam o que elas querem com você e com as pessoas que você deveria proteger e defender. E aquela pessoa que te manipula, ela vai proteger e defender só quem ela quer. Ela não vai pensar em você, porque você foi o quê? Permissivo. Então, ser passivo é diferente de ser permissivo. A gente tem que ser passivo. A gente tem que ter noção da paz. Por isso eu digo, não sejam cordeirinhos cegos. Aprendam o quê? A julgar o que é certo e o que é errado, a avaliar, a se posicionar. Você tem o direito de ter a sua opinião. A questão é como e em que momento você coloca a sua opinião. Né? Sair para a rua com uma arma na mão, fazendo terrorismo, não muda nada, não traz nada de positivo. Mas nós temos os nossos irmãozinhos lá no Oriente Médio que eles pensam que é assim que eles vão mudar o mundo. O que é isso? Ignorância espiritual. Eles entram em guerras pela espiritualidade. Percebe como é um abismo isso? Como é completamente controverso? Eu vou fazer guerra em nome de Deus? Mas que raio de Deus é esse que faz guerra ao invés de promover amor e união, ao invés de selar a paz entre as pessoas? Então não é Deus, né? Que Deus será esse? Então a fé ela tem que ser respeitada, óbvio, mas você tem que ter noção do que é certo e errado. Senão você começa a defender qualquer causa. E quando você começa a defender qualquer causa, você é levado pelo interesse de outra pessoa. Toma cuidado com isso. E outra coisa que eu disse que eu ia falar com vocês com relação às famílias, porque o tempo está acabando, daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente, é o seguinte. Ao longo da vida, nós vamos desenvolvendo interesses diversos, interesses diferentes, tá? Quem é casado aqui há muito tempo sabe do que eu tô falando, né? E, gente, subiu um monte de comentário aqui que eu não tinha conseguido acompanhar, agora não vai dar. Quem é casado há muito tempo sabe do que eu tô falando, tá? Olha só, eu tenho 20... Ih, caramba, esqueci agora, perdi a conta. Meu marido que é bom nisso, ele sempre sabe o tempo. Acho que são 23 ou 24 anos, 24 anos de casado, alguma coisa assim. Nesses anos todos, nós também mudamos de interesses, de opiniões, né? É normal. E nós fomos desenvolvendo outros interesses, alguns em comum, alguns não. Tem coisas que ele gosta, tem coisas que eu não gosto. No convívio familiar, quando você convive com uma pessoa dentro de casa, 24 horas por dia, você dorme e acorda o tempo todo com ela dentro de casa, é comum que aconteçam esses conflitos de interesse. Você começa a enxergar coisas no outro que antes você não enxergava. E eu acho que isso aconteceu muito na pandemia. Por quê? As pessoas não saíam mais para trabalhar, elas foram ficando muito em casa. Então, aquilo que estava acontecendo com o teu parceiro, com a tua parceira, com o teu esposo, com a tua esposa, talvez você não percebesse tanto, porque ele saía para trabalhar, você saía para trabalhar, vocês não passavam o dia inteiro juntos. Quando vocês ficaram trancadinhos o dia inteiro juntos, vocês se conheceram melhor. É lindo quando eu vejo as pessoas falando que na pandemia o casamento recomeçou. Porque esse se conhecer melhor aproximou muita gente. Isso é muito bom.
Só que, olha, Thaís, se eu conseguir deixar salvo, eu deixo, tá? Eu sempre tento, tá? Você tá perguntando aí se vai ficar salva, né? No final, às vezes, o Instagram dá uma trava e ele não salva. Por isso que tem live do Jack que não fica salva, tem live minha que não fica salva. Não é que a gente não queira, eu não tenho problema nenhum em deixar salvo, mas é porque ele às vezes, ele não conclui o processo e ele trava e aí já era, perdeu. É imprevisível. Então, eu não sei se vocês estão acompanhando o que eu tô falando, tá? Mas o que aconteceu muito na pandemia foi que as pessoas tiraram a venda dos olhos. Então, assim, você tem um parceiro que já tá com você, uma parceira que tá com você há anos, e você tenta continuar enxergando aquela pessoa como ela era quando você se casou. Mas ela não é mais aquela pessoa. Como você também não é mais, né? Ninguém permanece o mesmo com mais de 20 anos. Olha aqui, ó. 25 anos de casado e o home office do meu marido junto com pandemia, meu desemprego tá sendo punk. Olha aí, tá vendo? A Paty tá compartilhando a experiência dela com a gente. Não tem como, gente, a pessoa ser a mesma depois de 25 anos. Só que as pessoas querem reproduzir no outro a imagem lá da adolescência, de quando se conheceu. Só que a adolescência era tudo num frescor, né? Não tinha conta para pagar, não tinha filho para educar, faculdade do filho para pagar, conta de luz, né? Era outra coisa, a vida mudou. Para algumas pessoas, financeiramente, a vida até mudou melhor, mas o relacionamento piorou. Porque para a vida mudar melhor financeiramente, ela assumiu uma série de compromissos que para ela dar conta de tudo agora, ela não consegue dar conta da família. Percebe como tudo é difícil de você equilibrar? A pandemia só me trouxe autoconhecimento. Que bom, Vanusa. Feliz é você. Isso é muito bom de saber. E você vai ver como semana que vem no curso Despertar isso vai acelerar muito mais. Então, o que eu quero dizer para vocês com relação a esses interesses diversos é o seguinte. Talvez você enxergar os novos interesses, a nova personalidade do outro, possa fazer vocês se reapaixonarem. É muito triste quando a gente vê uma união de muitos anos se dissolvendo. E eu tô vendo muita gente relatando isso, compartilhando essas experiências comigo no direct. Isso não é uma ou duas pessoas não, tá? São várias pessoas que falam pra mim. Que por algum motivo o casamento acabou. Teve uma menina que me contou que o noivado acabou, o noivado de 3 anos acabou e ela tá numa depressão horrível. A gente precisa entender que algumas coisas vão mesmo acabar porque elas tinham que acabar. Mas essa semana eu compartilhei aqui nos stories um post do Padre Fábio de Mello que ele falava que relacionamentos que são amores verdadeiros precisam ser preservados. Então, se você tem alguém que já foi teu cúmplice ou tua cúmplice, teu amigo, teu companheiro, dividiu com você momentos de dor, superação, já teve fases em que vocês vibraram, outras que vocês brigaram, outras que vocês lutaram, outras que vocês reagiram. Alguém que já passou por tanta coisa com você, esse relacionamento merece uma chance. Ali tem uma coisa chamada cumplicidade, que já foi comprovada ao longo de um período. Então, eu sou suspeita para falar, talvez, porque com esse tempo todo de casada, eu já tive todas as fases que as pessoas podem falar, né, de briga, de ficar tudo bem e tal. Mas a gente tem uma relação muito boa, é verdade. E a gente sabe que na maioria dos casos não é assim. E o que a gente percebe que a gente tem e que a gente não vê na maioria dos casais? A gente consegue ter um nível de diálogo muito bom. A gente ri da gente, a gente faz piada com tudo. Quando a gente está num lugar jantando, almoçando, a gente repara os casais calados na mesa, a gente está sempre falando, né? Às vezes a gente quer ir em um lugar, o outro não quer, sempre tem um que cede. Mas, no geral, o que faz diferença ali é o diálogo. Então, se você tem alguém que está com você há muitos anos e você percebe que a pandemia mudou a relação de vocês e vocês estão passando por um problema conjugal, entenda que essa pessoa não é a mesma. Não tem como. Mas você também não é a mesma pessoa. Então, o tempo vai acabar agora. O Instagram tá me avisando que a live vai acabar. Então, o que eu te dou assim como único caminho com o marido, com a esposa, com os filhos, é o diálogo. Não deixa a família se diluir no problema. Não deixa passar muito tempo. Não deixa o problema aprofundar. Gente, vocês estão agradecendo, mas eu também agradeço muito a Deus pela oportunidade de reunir a gente aqui. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui e dele me conduzir
de alguma forma, porque eu tenho certeza que as coisas que eu falo aqui pra vocês vêm numa intuição assim na hora. Eu não programo, tá? Eu só anotei aqui o que eu ia falar, os tópicos que eu falei, que eu tinha 4 coisas pra falar pra vocês, e as coisas vão nascendo aqui na minha mente, é impressionante. Então eu também agradeço muito a vocês por terem estado aqui. Quem ainda não se inscreveu no curso gratuito da semana que vem, tá? Obrigada, Pedro, muito obrigada. Muito obrigada mesmo a todos vocês. Quem ainda não se inscreveu, o link na bio. Se inscreva, você vai receber o material de apoio, você vai receber o PDF, tá? Quem não recebeu, já pediu, eu tô enviando tudo agora. E se você se inscreveu e por algum motivo você não recebeu o e-mail, me manda o seu e-mail lá no direct, que amanhã, meio-dia, vai ter o reenvio de todo mundo que não recebeu o e-mail até agora de confirmação da inscrição do curso, tá? Obrigada, Thaís, você também eu tenho certeza. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês, uma boa noite. Façam uma oração agora, se conectem com Deus, para vocês terem uma noite de sono tranquila. E façam suas reflexões sobre tudo que a gente conversou aqui. Não deixa passar, tá? Diálogo é fundamental. A gente precisa reconstruir o mundo e a gente só vai conseguir isso no amor. Um grande beijo pro seu coração. Fica com Deus e a gente se vê aqui no Instagram com toda certeza. Tchau!